Entre os fiéis de Israel, que há muito aguardavam ansiosamente a chegada do Messias, surgiu João Batista, o precursor de Cristo. Zacarias, um sacerdote idoso, e sua esposa, Isabel, eram conhecidos por sua justiça diante de Deus. Lucas 1:6. Suas vidas exemplares brilhavam como luzes de fé em tempos de escuridão moral. Foi a esse casal piedoso que Deus prometeu um filho, destinado a preparar o caminho do Senhor. Lucas 1:27. Zacarias vivia nas montanhas da Judéia, mas 2 vezes por ano ia a Jerusalém para cumprir seu turno no templo. Durante uma dessas ocasiões, enquanto oferecia incenso no altar, um anjo do Senhor apareceu ao lado do altar de incenso. Lucas 1:11. Mesmo sendo um sinal claro de favor divino, Zacarias foi tomado pelo medo. Por anos, ele havia orado pela chegada do Messias, mas agora, ao receber a resposta direta do céu, duvidou que algo tão grandioso pudesse se realizar. O anjo, porém, trouxe boas notícias. Zacarias, não tenha medo. Deus ouviu suas orações. Sua esposa, Isabel, terá um filho, e você o chamará João. Ele será motivo de alegria para muitos. Será grande diante do Senhor e estará cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Lucas 1:13-15. Apesar disso, Zacarias questionou: como posso ter certeza disso? Sou velho, e minha esposa também já passou da idade. Lucas 1:28. O anjo se revelou como Gabriel, o mesmo que havia profetizado a vinda de Cristo a Daniel séculos antes. Por duvidar da promessa divina, Zacarias ficou mudo até que a profecia se cumprisse. Lucas 1:21-20. Quando sua semana de serviço terminou, ele voltou para casa, e Isabel logo concebeu o filho prometido. Ao nascer a criança, Zacarias recuperou a fala e louvou a Deus, reconhecendo o chamado profético de João para preparar o caminho do Messias. Lucas 1:64-79. João foi criado com uma missão clara desde a infância. Seus pais o educaram segundo as instruções divinas. Ele viveu no deserto, em simplicidade e abstinência, afastado da corrupção da sociedade. Lá, João estudou a natureza e a palavra de Deus, preparando-se para ser um mensageiro que chamaria as pessoas ao arrependimento e à justiça. Em uma época marcada pelo materialismo, indulgência e imoralidade, João destacou-se como um reformador. Sua vida simples e disciplinada era um contraste ao luxo e à decadência da sociedade. Ele entendia que a missão de preparar o coração das pessoas para a chegada do Messias exigia tanto resistência espiritual quanto domínio próprio. Apesar de sua vida isolada, João mantinha-se atento aos acontecimentos do mundo. Ele estudava as profecias, reconhecendo nos eventos de seu tempo o cumprimento das promessas messiânicas. Sabia que o Cristo já havia nascido e que seu papel era anunciar essa chegada, chamando o povo de volta para Deus. Através da mensagem de João Batista, Deus começou a iluminar aqueles que estavam nas trevas e a direcionar os corações para a paz e a salvação. Seu exemplo de dedicação e obediência ecoa até hoje como um chamado à santidade e preparação para a segunda vinda de Cristo. Ele contemplou a beleza do Rei em sua majestade e esqueceu-se de si mesmo. Ao ver a santidade em sua plenitude, reconheceu sua própria insuficiência e indignidade. Contudo, isso o tornou disposto a ser um mensageiro enviado por Deus, sem temer os homens, pois tinha contemplado o divino. Diante de governantes terrenos, mantinha-se firme e destemido, pois já havia se prostrado diante do Rei dos Reis. João Batista não entendia completamente o significado do reino do Messias. Como muitos em Israel, acreditava que a chegada do rei seria marcada pela libertação de inimigos nacionais e pelo estabelecimento de uma nação santa. Ele confiava que a promessa feita em seu nascimento seria cumprida. Para
lembrar-se do seu santo concerto, que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias de nossa vida. Ao observar o estado espiritual do povo, viu um cenário de engano, complacência e pecado. Anelava despertá-los para uma vida mais consagrada. A mensagem que Deus lhe confiou não tinha o objetivo de confortar os corações adormecidos, mas de despertá-los com uma poderosa convicção de pecado. Antes que a semente do Evangelho pudesse ser plantada, o solo do coração precisava ser preparado. Antes de buscarem a cura em Jesus, era necessário que reconhecessem a gravidade de suas feridas espirituais. Deus não envia mensageiros para bajular o pecador ou transmitir uma falsa paz. Suas mensagens despertam a consciência e trazem convicção de pecado. Por meio de sua palavra e de seus anjos ministradores, Deus revela os terríveis juízos que aguardam os que persistem no mal, levando-os a clamar: "Que devo fazer para ser salvo?" Mas a mesma mão que humilha também ergue o arrependido, e a voz que repreende o pecado se torna cheia de compaixão. Que queres que eu te faça? Na época de João Batista, o povo de Israel vivia em descontentamento e agitação, à beira da revolta. Sob o domínio romano, enfrentavam opressão e a imposição de costumes gentílicos, que atiçavam ainda mais o desejo de libertação. Foi nesse contexto que uma voz ressoou no deserto: "Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus." Suas palavras, fortes e cheias de esperança, sacudiram a nação. João Batista se vestia e agia como os antigos profetas, remetendo a Elias em sua maneira simples e vigorosa. Com autoridade divina, denunciava a corrupção e chamava o povo ao arrependimento. Muitos se questionavam se ele era um profeta ressuscitado. Em resposta ao chamado de João, multidões iam até o deserto, buscando seu batismo como símbolo de purificação do pecado e preparação para o reino vindouro. Entre os que se aproximavam estavam príncipes, rabis, publicanos, soldados e camponeses. Contudo, João discernia que nem todos tinham um coração verdadeiramente arrependido. Aos hipócritas que buscavam o batismo apenas por conveniência, ele exclamava: "Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos dignos de arrependimento." O Batista enfatizava que a aceitação de Deus não dependia de linhagem ou declarações de fé, mas de uma vida em harmonia com sua lei. Aos líderes religiosos, ele declarava que, apesar de sua descendência de Abraão, suas ações revelavam um coração endurecido e distante de Deus. João os advertia: "Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada ao fogo." Sob o impacto de suas palavras, muitos perguntavam: "Que devemos fazer?" João respondia com instruções práticas: compartilhar com os necessitados, ser justo e agir com honestidade. Sua mensagem era clara. O verdadeiro arrependimento se manifestava em ações transformadas e em uma vida marcada pela bondade, justiça e fidelidade a Deus. "Eu vos batizo com água para arrependimento", dizia João. "Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." Com essas palavras, João apontava para Cristo, cuja presença revelaria o pecado e cuja glória consumiria tudo o que fosse contrário à santidade de Deus. Assim, João Batista preparava o caminho para o Messias, exortando o povo a uma transformação genuína e apontando para aquele que haveria de purificar e redimir a humanidade.